ver o que o Senhor tem para nós nesse momento. O pastor Rui tem a palavra. Irmãos, abramos a palavra do Senhor nesse momento. Texto sagrado que está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 29. Nós leremos do verso 17 ao 24. Isaías capítulo 29, de 17 a 24. Isaías capítulo 29, 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor: não remiu ao Senhor que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Amém. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua santa palavra, palavra que é inspirada pelo Senhor mesmo, e por meio desta palavra o Senhor tem mantido a Tua igreja, sustentado o Teu povo. Agora, Senhor, nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações por meio do sermão que será pregado esta noite. Livra-nos, ó Deus, da interpretação equivocada. Livra-nos, ó Deus, dos conceitos que os nossos próprios corações possam criar na intenção de interpretar a Tua palavra. Mas, ó Deus bendito, que o Teu Espírito Santo venha conceder sabedoria e entendimento, para que na proclamação da Tua palavra, a Tua igreja seja alimentada, edificada e preparada para toda boa obra. Oramos, ó Deus, clamando todas essas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, em tempos e tempos, a igreja, o povo de Deus, tem passado por momentos de dúvidas, de medo, de pavor, de obstáculos, nos quais, ao olhar para o horizonte próximo, não tem muitas perspectivas. Não é de hoje que isso tem acontecido na história da humanidade. O profeta Isaías é chamado a proclamar, a falar ao povo de Israel mais de 400 anos antes da chegada do Messias, antes de Jesus encarnar-se, se fazer homem.
É um tempo vivenciado por Israel, um tempo difícil. O capítulo 29, a partir do versículo 9, o profeta Isaías fala a respeito de como está o povo, qual é a realidade do povo. Nesse texto que nós lemos, nos versículos 17 ao 24, nós vemos então qual é a perspectiva de Deus para o povo. O que é que o Senhor pensa para o seu povo? Então entenda, nos versos 9 ao 16 é o retrato de Israel. É como o povo está. João Ferreira de Almeida, ele dá aqui o título dessa primeira porção, a partir do verso 9, ele fala que o povo de Israel está vivendo numa cegueira espiritual. O povo de Israel está vivendo numa espécie de hipocrisia. Não é que eles não estejam se reunindo para prestar o culto a Deus. Eles estão se comportando no meio da sociedade de uma maneira tranquila. Não há problema. Mas a questão é que eles estão cegos espiritualmente. Na última quarta-feira que estudamos um texto lá em Romanos capítulo 1, onde nós vemos o Senhor dizendo para o seu povo, para a igreja de Roma, apontando para aquela igreja que é possível que no meio daquele povo existam pessoas que estejam cegas. E a cada dia que passa ficam mais cegas ainda. A luz, o brilho da glória de Deus está cada vez mais se apagando, se ofuscando. A cada vez mais que esse povo não presta atenção na glória de Deus, quando esse povo não vive mais naquela expectativa de que Deus é glorioso e a glória de Deus deve encher o coração, deve entusiasmar todos os crentes. Quando isso não acontece, diz a palavra lá, o apóstolo Paulo dizendo que por conta dessas questões, da falta de gratidão, por conta da idolatria do povo, do afastamento da palavra de Deus, o povo está perdendo a noção da glória de Deus. E o profeta Jeremias diz que esse povo, aliás, o profeta Oséias diz que esse povo diz assim: eu não consigo enxergar em mim arrependimento mais. Eu hoje observo a minha própria vida, buscando, as pessoas enxergam normalmente a glória de Deus, vê como que Deus é glorioso, como se fosse a luz do meio-dia. Mas as pessoas, mesmo diante da glória revelada de Deus em todas as coisas, as pessoas estão cegas. Elas não conseguem ser impactadas com nada disso. A glória de Deus é como se fosse escuridão para muitas pessoas. Hoje as pessoas estão entenebrecidas, estão com seus olhos tapados, fechados. Mesmo que eles estejam em pleno sol do meio-dia, não conseguem contemplar a glória de Deus. Texto que nós lemos, onde Isaías aponta para o povo de Israel, é exatamente esta a cena. É exatamente esse o retrato daquela nação. Eles estão vivendo na hipocrisia. Se você olhar aí o versículo 9 em diante, o versículo 9, Isaías diz: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Esta é a realidade de um povo cego espiritualmente. Diz o verso 10, porque o Senhor derramou sobre vós, um espírito de sono profundo. Que situação aterradora de um povo. Deus derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Deus lhes fechou os olhos, que são os profetas. Deus vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como palavras de um livro fechado.
quando vocês olham para a minha palavra, quando vocês leem a minha lei, então todo esse livro, todas as minhas palavras, quando vocês olham, vocês não enxergam nada além de um livro fechado, trancado. Cercar-te-ei com baluartes, levantarei tranqueiras contra ti. Diz aí no versículo 10, porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de profundo sono. O verso 11 diz, toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não posso ler porque está selado. Dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê-se isso, peço-te. E ele responde, eu não sei ler. Está aí a Bíblia, está aí a lei, leia. Ele diz, eu não sei. Olha aí ali a Bíblia na sua mão. Ele diz, o livro está fechado. Eu não consigo olhar para nada disso. O Senhor disse no verso 13, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens. Vocês têm um temor comigo, é porque os homens colocam os mandamentos, dizem, olha, tenham medo de Deus, respeitem a Deus, mas vocês têm um temor para com Deus, não é porque eu digo na palavra, não é porque o Senhor revela na palavra, é porque os pastores, os líderes da religião, eles é quem criaram algumas leis para vocês temerem a Deus. Não é a lei de Deus. Só em mandamentos de homens. Mandamentos que vocês maquinalmente, como máquina, vocês aprenderam. Esse é o temor que muitos estão tendo para com Deus. Temor, mandamento maquinados por homens. E o Senhor diz no verso 14, eu continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo, sim. Obra maravilhosa em um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a providência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito no Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? E o verso 16, Isaías conclui dizendo, que perversidade a vossa. Que perversidade a de vocês. Como se o oleiro fosse igual ao barro. Como se o Criador fosse igual a vocês. E a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Irmãos, esse é o retrato da nação de Israel, para a qual Deus conduz a palavra revelada ao profeta Isaías. É uma situação aterradora, de total cegueira espiritual. É um povo que vive com uma religiosidade, uma espiritualidade falsa. Espiritualidade falsa nada mais é do que hipocrisia. E então, adentremos aqui ao texto que lemos, que mostra para nós também, irmãos, nesses dias difíceis, são dias em que o mal tenta imperar. Nós vivemos em dias em que se planeja a destruição da sociedade estabelecida por Deus, onde se planeja a destruição de valores estabelecidos por Deus, onde se planeja
tudo aquilo que é contrário à natureza do homem, que Deus estabeleceu. Homens têm uma natureza, mas se planeja desnaturalizar, mudar a natureza que Deus criou. Aos homens, a propagação é: vocês podem ser mulheres. Às mulheres, a propagação é: vocês podem ser homens. Tudo contrário à natureza de Deus, a como Deus planejou. Mas, meus amados irmãos, ficará assim? A grande questão que nós gostaríamos de trazer aqui no sermão dessa noite para você é: você acha que assim continuará? Você tem medo das coisas que poderão acontecer? A quem você atribui o comando do Brasil? A quem você acha que está entregue o domínio, o reino? Quem é o suzerano da terra? Se você entender corretamente essas questões e compreender isso, você não será alguém inseguro. Você não viverá com temor, porque é exatamente isso que o Senhor está apresentando a Israel, que está vivendo numa situação de total cegueira, de total hipocrisia, e o Senhor diz para aquele povo que vai redimi-lo. Logo no versículo 17, veja: porventura, dentro em pouco, Deus está falando aqui para Israel, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. Irmãos, embora permaneça alguma dúvida aqui quanto ao significado exato desse texto, desse versículo, o que nós podemos entender é que esse versículo ele vai corroborar com a interpretação de que há uma futura reversão nas posições, haverá uma mudança nas posições. Os que hoje se acham nobres, poderosos, e usa essa nobreza e esse poderio para humilhar, para massacrar, para tirar poderes, para tirar direitos, os que estão nessa condição, Deus está dizendo aqui a Israel: vai haver uma mudança de posição, onde os nobres serão destruídos, e os pobres, e os simples, e os comuns, eles serão exaltados. Eles não permanecerão como estão. Em vários passos, irmãos, desse livro de Isaías, o que nós vamos perceber em relação, por exemplo, à figura do Líbano. Era uma floresta enorme. A floresta do Líbano, ela era considerada, era um símbolo de poder. Todos que olhavam para o Líbano entendiam que ali era algo imponente, era algo poderoso, era um símbolo de grandeza, onde ali haviam as maiores árvores, as maiores madeiras, enfim, as produções daquele solo eram das maiores, eram as mais robustas possíveis. Por isso o Líbano, as suas florestas eram usadas como símbolo de poder. E a derrubada da floresta é um símbolo de humilhação. E é exatamente isso que esse versículo 17, através do profeta Isaías, Deus está dizendo. O Líbano, esse que está se comportando como poder, vai se transformar em um pequeno pomar. E o pomar não será tido por um bosque. O pomar ocupará o lugar desse bosque do Líbano. Irmãos, parece provável aqui que a mesma imagem esteja em vigor nesse versículo 17. A floresta virá a ser um campo arado. Aquela floresta do Líbano será destruída. Essa é exatamente a profecia de Isaías.
Hoje nós olhamos, meus amados irmãos, quem está no comando, quem é que está imperando, quem é que está agindo de maneira, achando que são poderosos, são imponentes. Onde é que está o poder nos dias de hoje? O Senhor diz que eles serão retirados. O Líbano será como se fosse um campo arado, sem mais vegetação nenhuma, enquanto que os campos, aqueles que hoje são campos arados, sem produtividade nenhuma, eles serão um emaranhado tão profundo que serão dominados pela floresta. Daí o poder de Judá e o poder do mundo vai fracassar, mas o povo comum de Deus, o povo que serve ao Senhor, esse povo florescerá como a palmeira. Os poderosos vão fracassar. Os que evocam para si a grandeza como se fossem deuses, fracassarão. Deus não os permitirá continuar zombando dele. Deus não dividirá sua glória com mais ninguém. Por isso ele diz, o Líbano, o símbolo de poder, de majestade de vocês, ele será destruído. A palavra do Senhor nos diz, para a sua igreja, para o povo escolhido de Deus, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 5, naquela bem-aventurança com relação aos mansos, aos pobres. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem herdará a terra não serão os poderosos, mas serão os mansos. Então, meus amados irmãos, veja que a promessa do Senhor, quando o mundo está sendo entregue à cegueira espiritual, à hipocrisia, ao poderio dos maus, à força dos que, com grandeza, eles se levantam contra a verdade de Deus, o Senhor está prometendo aqui a Isaías, e isso se cumpriu. Assim como Deus promete à igreja de hoje, ao povo do Senhor hoje, que os poderosos serão destruídos. E os mansos é que herdarão a terra. Olhemos aqui no versículo 17 desse capítulo 29 de Isaías. Porventura, diz o profeta, porventura dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Irmãos, aliás, o versículo 18, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do Líbano, e os cegos livres já da escuridão e das trevas os verão. Se você for olhar aqui a partir do verso 9, ele vai mencionar que o povo está surdo, e além de surdo, exatamente porque Deus lhes considerou essa surdez, e Deus proporcionou isso para aquele povo hipócrita, para aquele povo ignorante, aquele povo que zomba de Deus. O Senhor lhes concedeu a surdez para que eles não ouvissem. O Senhor lhes concedeu a cegueira para que eles não enxergassem, para que eles olhassem a lei, abrissem o livro e enxergassem ali um livro fechado, onde eles não podem enxergar absolutamente nada. Os cegos livres da escuridão e das trevas, eles verão. Esse versículo aqui, irmãos, ele pode ter, nesse contexto aqui, um significado, tanto um significado geral quanto específico. No sentido geral, a maioria dos membros, a maioria do povo que está sendo pisoteado, a maioria das pessoas que estão sendo humilhadas na sociedade, que estão sendo perseguidas, provavelmente, essas pessoas estarão sendo
num momento em desvantagem. Eles estão sendo considerados aqui como surdos, como mudos, como cegos. Daí a audição e a sua visão expressam, meus amados irmãos, o que Deus fará pelos humildes dentro do seu povo, no povo que terá como o Senhor, como seu soberano Senhor. O Senhor então estabelecerá com esses aqui na terra. Veja no capítulo 32 aí do livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 3, o Senhor nos diz: os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Ainda que hoje sejamos impedidos, haja um povo que não consegue enxergar e ver a verdade, o Senhor promete, irmãos, redimir e restabelecer. Capítulo 35, versículo de número 5 ainda, o Senhor nos diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Mas há um sentido, irmãos, mais específico ao qual essas declarações, elas se aplicam aqui nesse texto. Porque o resultado da mensagem de Isaías, como Deus havia predito em seu comissionamento, Isaías, quando foi chamado lá no capítulo 6 do profeta Isaías, quando Deus o chamou, comissionou para anunciar a palavra e disse: a quem enviarei, Isaías? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor trouxe um comissionamento a Isaías, e a missão que Deus concedeu a Isaías foi tomar o povo, falar a esse povo como profeta, mas Deus diz que iria tornar o povo espiritualmente mais insensível. A palavra sendo pregada, Isaías profetizando para o povo, e a profecia por parte de Deus, como Deus disse que haveria de acontecer, quando a profecia fosse anunciada, Deus disse: o povo, ao ouvir a palavra do profeta, vai se tornar espiritualmente mais insensível. O povo não vai estar sensível ao que o profeta falar. Mais insensível do que antes de receber a mensagem. Se o povo estava insensível, sem ouvir a mensagem, Deus está dizendo: quando ele ouvir a sua palavra, Isaías, se o povo já é insensível, ele vai ficar mais insensível ainda. Portanto, irmãos, a proclamação da palavra de Deus nem sempre tem como finalidade abrir os olhos dos cegos, mas cegar cada vez mais. A palavra de Deus, ela tem como finalidade também impedir que as pessoas ouçam. Se alguns já conseguem ouvir alguma coisa e mantêm seus corações endurecidos, o Senhor manda o profeta, manda o pregador, manda a proclamação do Evangelho. Se houver descaso, descuido, se as pessoas não estiverem atentas para estarem buscando cada vez mais o Senhor, se aproximar cada vez mais da glória de Deus, aos que estão desatentos, despreocupados, o Senhor vai dizer: vocês vão ficar cada vez mais cegos e mais surdos, pela dureza do coração de vocês. E nós não temos visto poucas pessoas com essa realidade, não, irmãos. Não são poucas as pessoas que há um tempo atrás eram entusiasmadas com o Evangelho, amavam a palavra, viviam pelo Evangelho. Mas a cada dia que passa, elas ficam mais cegas e mais surdas, porque permitem que a verdade de Deus seja convertida em mentira, seja considerada em mentira. Por isso, irmãos, a pregação do profeta Isaías, ela era um livro fechado para a própria geração de Isaías. Eu temo, meus amados irmãos, chegar no tempo como esse, em que os pregadores nos púlpitos
vão passar hora pregando, vão abrir as Sagradas Escrituras, vão anunciar o Evangelho, vão expor a palavra do Senhor. Eu temo quando muitas pessoas, ao ouvir o Evangelho, eles não enxerguem mais nada além de um livro fechado. Eles não ouvem mais nada, absolutamente nada, além do que ouve um surdo comum qualquer. Eu temo que chegue a essa época, a esse tempo. E nós estamos descambando nessa direção, onde a igreja está perdendo a sensibilidade com o Evangelho. 1 hora de pregação, 40 minutos de pregação, as pessoas não guardam 1 minuto sequer. Não levam para casa 1 minuto de mensagem. E a cada dia que passa, a mensagem do Evangelho está sendo cada vez mais escondida, impedida para ser implementada no coração das pessoas. Vamos lá no capítulo 8 do profeta Isaías. Capítulo 8, versículo 16 ao versículo 18. Veja, meus amados irmãos, como que o livro daquela geração do profeta Isaías estava sendo cada vez mais vedado para aquele povo. Isaías capítulo 8, no versículo 16, 17 e 18 diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Alguns estão acolhendo a palavra, alguns estão atentos e recebendo a palavra da lei, mas como nós vimos no versículo 16, alguns estão ouvindo e o Senhor retém e não permite que essa palavra seja comunicada a essas pessoas. Aqui no capítulo 29 do profeta Isaías, no versículo 9 ao versículo 12, o Senhor nos deixa bem claro aqui esse problema: e dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: eu não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Meus amados irmãos, Deus, Ele promete que Ele virá. Deus promete que vai se manifestar. E o dia que Ele vier e que Ele se manifestar, diz a palavra que os cegos verão, os surdos ouvirão. E Deus tem se manifestado de tempo em tempo. Quando é que Deus vem e os surdos ouvem e os cegos enxergam? É quando, por meio da palavra, Ele consegue se comunicar com essa pessoa. A pergunta que eu lhe faço aqui nessa noite é: você é cego e surdo? Você consegue enxergar a lei de Deus? Você tem sido liberado para ouvir a voz de Deus? Porque, meus amados irmãos, as palavras da promessa aqui são mais verdadeiras, e essas palavras da promessa, quando Deus se manifestar, quando Deus não quiser mais surdez e cegueira, as palavras da promessas, elas vão cair em solo verdadeiro.
Porque em alguns momentos a palavra de Deus elas caem em solo duro, em solo seco, em solo rochoso, como a parábola do semeador, contada pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor promete, irmãos, que quando houver os poderosos pisando, humilhando, trucidando os servos de Deus, o Senhor diz que as suas palavras vão acharem guaridas, como um solo fértil na vida do seu povo, onde as pessoas vão poder ver essa palavra germinar. Essa palavra vai chegar e aquele solo seco, rochoso, aquele solo infértil, ele vai ser transformado numa floresta exuberante, uma floresta grandiosa e poderosa, como é expresso aqui nesse versículo 17, do texto que nós lemos. O Senhor dizendo: porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. Aquele pequeno pomar não vai ser transformado em um grande bosque. Ao olharmos aqui o versículo 19, irmãos, o texto nos diz que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Aqueles mansos que herdarão a terra, que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o Senhor aqui, através do profeta Isaías está dizendo que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Regozijo no Senhor, e não regozijo nos prazeres desse mundo, nas realizações dessa terra, nas honrarias que esse mundo pode lhe oferecer. Mas os mansos terão regozijos sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Esse versículo, irmãos, vai concretizar o pensamento abordado lá no versículo 18. E vai usar aqui a linguagem dos desamparados, dos oprimidos. E o Senhor diz que esses serão restabelecidos e o Senhor vai levantá-los. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós somos tentados a negar a nossa fé, a negar a nossa confissão de fé. Somos negados a nos envergonhar, somos incentivados a nos envergonhar de quem nós somos diante de Deus, simplesmente por medo de perder alguma coisa. O medo de perder o emprego, o medo de ser perseguido no trabalho, o medo de não falar o que devemos falar, que Deus nos mandou falar. Quantas vezes, meus amados irmãos, nos achamos perseguidos? Quantas vezes nós estamos nos vendo como se fôssemos homens pobres e inúteis aqui na terra? Mas o Senhor está dizendo que esses mansos, se eles permanecerem assim, fiéis ao Senhor, a promessa do profeta Isaías é: vocês terão regozijo sobre regozijo em Deus. Prazer sobre prazer em Deus. Ele vai lhe proporcionar a realização de uma vida na presença de Deus. Mas hoje muitos não acreditam nisso e preferiram negar a fé com medo dos poderosos dessa terra, com medo da força dos homens fortes desse mundo. Irmãos, e o Senhor aqui acrescenta um pensamento a mais, e vai aparecer lá no versículo 23, dizendo: mas quando ele e seus filhos vierem, a obra das minhas mãos, no meio deles, a obra das minhas mãos, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Quando? Quando as obras das mãos do Senhor estiver no meio deles. Irmão, você tem dúvida de que o Senhor vai manifestar as suas obras no nosso meio? Porque Ele prometeu isso. Então, não se desespere, não nos desesperemos.
acreditemos que o Senhor vai manifestar as suas obras no nosso meio. Essa é a ideia, irmãos, de que o livramento futuro vai resultar em um novo louvor a Deus. E esse novo louvor a Deus vai ser visto na vida dos santos. O Senhor está prometendo que a sua igreja, o seu povo, ele vai, mesmo diante de um momento de turbulência, o Senhor vai levantar esse povo, mesmo que esse povo hoje esteja vivendo como se fosse um campo arado, sem mato, sem fertilidade nenhuma, o Senhor vai transformar em um grande bosque como o Líbano, porque ele vai manifestar as suas obras. Não só esse povo que hoje muitas vezes é impedido de proclamar o louvor ao Senhor, que é impedido inclusive de falar as verdades de Deus. Esse povo não apenas vai ter o privilégio de proclamar, mas louvará ao Senhor. Não apenas o louvarão, mas também se regozijarão nele. Louvar a Deus, irmãos, talvez seja a sua realidade, a nossa realidade. Mas regozijar-se nele é a sua realidade. Você se regozija em Deus ou você se limita apenas em louvá-lo, expressar palavras de louvores a ele? É preciso muito mais do que isso, irmãos, porque nós fomos criados, conforme diz a primeira pergunta do Catecismo Maior. Qual é o fim principal do homem? É ter prazer em Deus, é glorificar a Deus, é gozar a presença do Senhor para sempre. Louvar a Deus é importante, mas ter prazer em Deus, irmãos, é algo que acontece na vida daqueles que veem, que percebem as obras do Senhor, aqueles que estão com os olhos abertos, aqueles que não têm os ouvidos fechados, aos que não estão surdos nem cegos. Esses louvam e se regozijam em Deus. Mas eu lamento e sinto bastante, porque há muitos que estão cegos e surdos, não têm prazer em Deus e não conseguem enxergar as obras de Deus nas suas vidas. Haverá deleite, irmãos, como promessa do Senhor, deleite em os dons, em os atos de livramento do Senhor, todos os sentimentos que estão hoje bloqueados, encerrados. É isso que Isaías está dizendo para o povo. Hoje vocês têm todos os seus sentimentos encerrados, vocês não conseguem mais ter uma vida longa, vocês vivem com medo, vocês vivem ansiosos, vocês vivem se sentindo presos. Isaías diz que todos esses sentimentos encerrados hoje, que vocês não têm mais usufruído nos dias de hoje, eles se transformarão em anos de realizações. Todos os seus anos de dúvida, todos os seus anos de medo, todos os seus anos vivenciados em ansiedade, eles serão liberados. Ele vai lhe conceder vitória. Isso, irmãos, acontecia no povo de Israel anualmente, e a cada festa que eles chegavam no templo, ali era um momento em que eles viam realmente a manifestação da glória do Senhor. Nós vemos isso também acontecendo, irmãos, no regresso do povo, após o exílio da Babilônia. O povo chegou na cidade de Jerusalém, e então regozijou-se. O povo que viveu anos de prisão, de exílio, anos de impossibilidade de adorar ao Senhor, agora retornando do exílio, eles são livres. Nós vemos isso também na manifestação suprema de Cristo, quando ele encarnou-se e se fez homem. Nós vemos isso também na manifestação de Cristo, lá no Pentecoste, quando as pessoas em Jerusalém reunidas ali, aos olhos do Império Romano, com medo do que poderia acontecer, e então o Senhor lança o seu poder no meio ali de Jerusalém, no Pentecoste, e dá um sentimento de liberdade a todos, e eles percebem agora como eles podem ouvir, como eles podem enxergar. Pessoas que não conseguiam ouvir quando havia pregação ali em Jerusalém, e de repente o Senhor dá o dom para que eles ouvem em outros idiomas,
e conseguem entender no seu próprio idioma. O Senhor trouxe o maravilhoso livramento. Mas, irmãos, eu e você, vamos esperar por um dia em que todas essas proibições que podem nos estar sendo impostas hoje, onde elas estarão sendo concentradas num só fato, quando nos regozijarmos em Deus para todos sempre. Abra aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22, lá no último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, no verso 1 até o verso 5. A palavra do Senhor nos diz: Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e à sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E aqui, irmãos, complementando aqui o versículo 20 e o versículo 21, o Senhor diz: pois o tirano, veja aí o versículo 20 e 21 de Isaías 29, o tirano é reduzido a nada. Aquele que gosta de tirania, ele é reduzido a nada. Primeiro. Segundo, o escarnecedor já não existe. Terceiro, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Então aqui é mencionado a respeito do tirano, a tirania, que muitas vezes é imposta contra o povo de Deus, o escarnecedor que zomba, que fala mal, que acha que tem poder para fazer isso, ele já não existe. E será eliminado todos aqueles que meditam, todos aqueles que conjecturam, todos aqueles que elucubram a iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que, sem motivo, negam o justo o seu direito. Parece que nós estamos lendo um texto que foi escrito para os dias de hoje. Foi escrito para o povo brasileiro. Nós estamos vivendo, irmãos, num país onde não há mais democracia. Quem manda é um senhor chamado Alexandre de Moraes, que se considera tirano, que acha que domina o mundo. Mas, assim como no período do profeta Isaías, Deus disse: o tirano é reduzido a nada. Não apenas esse senhor ímpio, inconsequente, maldoso, ímpio, ele será reduzido a nada, porque Deus falou. O escarnecedor, aquele que olha para a igreja e persegue a igreja, e diz que a igreja, ela não mais poderá pregar o evangelho, ela não mais terá direito de proclamar as verdades bíblicas, que ela vai ser tolhida, podada, para não mais pregar o evangelho, diz a palavra. O Senhor diz, assim como aconteceu com o profeta Isaías, ele não vai existir mais. Assim como aqueles que cogitam
da iniquidade, aqueles que estão elucubrando, maquinando, meditando na iniquidade, ele diz, eles todos serão eliminados. Irmãos, o Senhor é aquele que faz com que a sua palavra se cumpra exatamente como ele falou. É preciso que nós entendamos, irmãos, que o livro do profeta Isaías, esse texto que nós lemos, ele não foi escrito especificamente para os dias de hoje, o Brasil, a nossa realidade. Foi escrito para o povo de Israel. Se aplica para aquele povo, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E ela deve ser aplicada em contextos onde soberanos, onde ímpios, onde pessoas que acham que têm o poder no mundo, na sua vida. O Senhor diz que a sua palavra se cumprirá nessas pessoas também. Eu quero concluir aqui com o versículo 22, 23 e 24, onde Isaías diz, portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. O povo de Jacó não mais ficará com medo da justiça, dos tribunais, com medo, empalidecido. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, assim diz o Senhor, o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Esta é a palavra de Deus para a igreja em todas as épocas. Você, igreja, nunca se envergonhará do seu Deus. Ele nunca vai ser motivo de vergonha para você, porque ele cumpre a sua palavra, ele cuida da sua igreja, ele não permite que nenhum outro roube a sua glória, porque somente ele é o Senhor, somente ele é Deus. A igreja de Cristo nos dias de hoje, irmãos, ela carece de ânimo, de esperança, qualquer que seja a nossa circunstância. Nós devemos continuar animados e esperançosos em Deus, no Senhor, jamais em homens. Esperamos no Senhor, porque é Ele quem comanda essa terra e esse mundo. Que Deus renove em nossos corações, assim como quando o profeta Isaías falou a Israel essas palavras, e o povo de Israel ouviu as suas palavras, e renovou as suas esperanças e a sua confiança em Deus. Mas, aqui para concluir, é possível, irmãos, que essas palavras tenham gerado mais e mais cegueira ainda em alguns. É possível que essas palavras tenham provocado mais surdez em alguns. E a nossa oração é que o Senhor haja com misericórdia, porque haverá um tempo em que o Senhor se manifestará com a sua ira justa para quem fecha os olhos, para quem não quer enxergar a glória dele. E nesse dia, conforme Romanos capítulo 1 diz que o Senhor vai manifestar a sua ira sem misericórdia. A ira do Senhor sendo manifestada já é terrível. E quando ela vem sem misericórdia, para os incrédulos, para os idólatras, para os que não observam a glória desse Deus, para os que transformam em mentira a verdade de Deus. Então o Senhor se manifesta com ira sem misericórdia, entregando essas pessoas aos seus próprios corações, às suas próprias vontades.
não queiramos, irmãos, estar nessa condição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos mantenha, nos preserve, para que possamos honrar a Deus em todas as coisas. Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela tua bondade para conosco, pelo teu cuidado e pela tua palavra que fora dita aos nossos antepassados e que deve ser aplicada aos nossos dias, porque é a verdade do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a guardar em nossos corações aquilo que o Senhor revelou à tua igreja, e não apenas guardar, Senhor, mas colocar em prática e refletir para que ela se transforme em vida em cada um de nós. Todas essas bênçãos nós te suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por sua palavra, que nós possamos ter a certeza de que a verdadeira alegria, ela está em Cristo. O verdadeiro contentamento está em conhecer a Deus cada vez mais. Irmãos, vamos abrir nossos hinários no hino de número 49, sempre vencendo. Vamos colocar de pé? Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo, criando, o céu imenso poder, todos avantes, os crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, chegando nele em fulgor. Em seu governo demonstra cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Eles vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Pastor Rui irá fazer a oração final. Senhor nosso Deus, como nós acabamos de cantar, permita-nos lutar pela tua palavra, pela verdade, batalhar pelo teu evangelho, pelo teu reino. Permita-nos, ó Deus, defender os valores que o Senhor defende na tua palavra e não nos envergonhar jamais deles. Ajude a tua igreja, Senhor, ainda que seja perseguida, mas que ela jamais abandone a tua palavra, jamais nos envergonhemos do Senhor. Ó Deus bendito, assim como o Senhor prometeu ao teu povo de Israel através do profeta Isaías, que transformaria o fraco em forte,
e os imponentes e poderosos o Senhor os destruiria e acabaria com a existência deles. Deus bendito, mantenha a tua igreja sempre firme nos teus caminhos, Pai, para que ela seja mantida como um povo, como uma propriedade exclusiva do Senhor, como uma nação santa, como um povo que tem o valor do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Pedimos, ó Deus, que continue fortalecendo cada um de nós. Abençoe, ó Deus amado, aos nossos amados irmãos, aos que estão doentes, com problemas de saúde. Abençoe a nossa irmã Lúcia, nossa irmã Iria, abençoe nossa irmã Doraci, irmã Bibita, nossa irmã Benedita, tantos servos do Senhor, ó Pai, que em muitos momentos têm encontrado dificuldades. Também te peço, ó Deus, por aqueles que estão enfermos espiritualmente, que ainda não conseguem enxergar a tua lei, que ainda não conseguem ouvir a tua palavra, aqueles que olham para a tua lei e não enxergam nada além de um livro fechado e selado. Ó Deus, desvenda os olhos para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Pai, dê-nos uma semana ricamente abençoada, que teu Espírito nos livre do mal, nos livre das quedas, nos mostre o caminho da vida. Ó Pai, também nos livre do tentador, nos livre das perseguições, e se elas vierem, nos livre da queda, do negar ao Senhor. Pedimos, Pai Santo, que agora leve-nos aos nossos lares, amparados por Ti, após recebermos o alimento espiritual, e que sirva-nos, ó Deus, até o próximo encontro, quando aqui estaremos no próximo dia do Senhor, para esta Assembleia Santa, em que o Senhor ministrará aos nossos corações. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebei a bênção, irmãos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Irmãos, pode assentar, alguns avisos nós gostaríamos de dar.